Bem-vindos ao nosso 5º episódio do Biomedcast. Hoje nós vamos entrar num mundo de grande importância global. Eu sou Soraya, junto com a minha amiga Vanessa e a nossa ilustre convidada, a professora Helenice. Nós vamos falar sobre vacinas e suas pesquisas dentro da biomedicina, como elas eram no passado e como elas são hoje em dia. Isso mesmo, Soraya. E para enriquecer, nossa tarde aqui com a professora Helenice, vou ler um pouquinho do currículo dela. Ela é especialista no assunto e ela é formada em farmácia pela Universidade Federal do Paraná, mestrada em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Paraná também, e também fez o seu doutorado em Saúde da Criança e Adolescente na Universidade Federal. Atualmente, ela é nossa professora no estágio, também atua em outras áreas aqui da faculdade, nos passando muito conhecimento, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vacina, como a Soraya falou. Isso mesmo, professora, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar estar aqui com a gente nesse episódio. Muito obrigada a vocês, agradeço o convite para a gente conversar sobre um assunto de importância pública, não só para profissionais da área da saúde, mas de um modo geral para a população. Verdade, professora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ele é estimado que cerca de 3 milhões de pessoas têm a vida poupada por vacinas esse ano, durante o ano, mas como que era isso quando não existiam as vacinas? Olha, antigamente a expectativa de vida era bem menor, o índice de mortalidade era bem maior, Então, isso antes da criação da primeira vacina, tá? Isso no século XIX, tá? E a expectativa lá no século XIX era de menos que 32 anos, tá? E hoje, com as imunizações, isso mudou, o panorama mundial. A expectativa de vida hoje, com as imunizações que nós temos, ela se tornou maior do que 72 anos de idade, tá? Só que nós temos hoje um cenário preocupante a nível de Brasil e a nível mundial, que é a volta do sarampo, tá? Tem umas patologias aí que estão voltando, e o sarampo é algo preocupante. Vejam vocês que em 2016, o Brasil ele recebeu um certificado, tá, de que o sarampo estava erradicado do território brasileiro. Isso foi excelente. Só que aí, em 2018, surgiu novamente casos de sarampo no território brasileiro. E em 2019, o Brasil perdeu essa certificação. Tá? Aí, para vocês verem o cenário, de 2018 até 2022, nós tivemos surtos de sarampo no Brasil. Então, é uma patologia, uma doença, que está voltando ao Brasil. Isso é preocupante. A gente percebe também a poliomielite e várias outras que já foram erradicadas no passado e agora estão voltando, com força total. Estão voltando. E como foi a história da primeira vacina, professora? Olha, a primeira vacina, ela surgiu, como eu falei para vocês, no século XIX. E o cientista que investigou essa primeira vacina foi Edward Jenner, como a gente fala na imunoclínica para vocês. E ele criou a vacina contra a varíola. E a varíola, antigamente, foi uma das doenças mais letais, que acometeu aí o ser humano, tá? Levando aí a milhões e milhões de óbitos, E ela foi também erradicada, tá? Erradicada a nível mundial, tá? Isso é uma grande conquista, É uma grande conquista, Um imunizante muito bom, muito potente e estável. E como que as vacinas são feitas e como elas agem? Veja, as vacinas, elas podem ser feitas de vários aspectos, Pode ser feita com o patógeno vivo, tá? Só que vivo, mas atenuado. O pessoal, quando a gente fala vivo, estou recebendo a vacina com o patógeno vivo, fica doente. Não é isso, não.
Você recebe a vacina com o patógeno vivo, mas ele está atenuado. O que que é isso? Ele está enfraquecido. Ele não é capaz de causar doença no teu organismo. Outro tipo de vacina é quando você recebe o patógeno morto, né? Outra vacina seriam as vacinas de subunidades, ou seja, são fragmentos de determinado patógeno que eles induzem, eles são imunogênicos, eles induzem a imunidade no paciente. Tá? Temos vacinas também de material genético, tá? E vacinas que nós chamamos de toxoide, então toxinas modificadas, né? Como é o caso de vacina de tétano, vacina de difteria, né? Então são toxoides. Tá? Além disso, além de ter algo do patógeno, né, que vai causar, vai sensibilizar o sistema imunológico para a produção de anticorpos, de células de defesa e também levar a uma memória imunológica, essa vacina ela é composta de estabilizantes, ela é composta de conservantes, adjuvantes, que são substâncias que ajudam também a promover essa imunização, né? Tem proteínas que elas também têm uma proteína que a gente chama proteína do ovo, né? Porque alguns patógenos eles crescem nessas proteínas, tá? Seria nesse caso que tem gente que fala que não pode tomar tal vacina porque tem alergia ao ovo? Isso, acontece, né? Ela tem um efeito maior nesse indivíduo, ele tem maior sensibilidade porque ele como você falou, né? Ele tem uma intolerância ao ovo, então é melhor ele não tomar determinadas vacinas, tá? Então Perfeito. É isso. E como essas vacinas funcionam, professora? Principalmente a de DNA e RNA, vamos dizer assim, para a gente não tomar muito, né, de cada uma. Na realidade, esse material genético, eles são absorvidos pela célula, né? E eles não vão modificar ninguém, certo? Eles não interagem com o material genético da célula do hospedeiro. Mas esse material genético da vacina, ele, ao ser absorvido pela célula do hospedeiro, ele vai produzir determinadas proteínas. E são essas proteínas que o nosso organismo vai produzir os anticorpos e células de memória para a defesa. Perfeito. E acho que a pergunta que o pessoal que a gente mais escuta, pelo menos dentro da área da saúde, falar é que vacina faz mal à saúde. Então, assim, faz mal à saúde e quais os efeitos colaterais, assim, eu sei que cada vacina pode gerar um efeito colateral. É importante salientar que as vacinas, elas salvam vidas, tá? Elas não vão fazer mal à saúde de forma alguma, tá? Elas podem ter algum efeito colateral, sim, né? Por exemplo, de efeito colateral que a gente vê mais, né, escuta mais, dor local, vermelhidão, né? O paciente, depois que tomou a vacina, tem uma febrícula, né, uma febre baixa, tá? Esses são efeitos colaterais, tá? Não que a vacina, ela leve à doença, tá? É um efeito colateral da vacinação, tá? Mas isso, em torno de 1 ou 2 dias, desaparece por completo. Tá? Os efeitos colaterais são muito menores do que o benefício que a vacina traz para a gente, né? Isso mesmo, né? O risco e benefício, isso mesmo. E a gente já falou lá no início que a vacina ela tem a função de erradicar algumas doenças, né? E o que a senhora pode falar sobre a função das vacinas? Bom, na realidade, a vacina, ela protege o indivíduo, né? Além de proteger o indivíduo, quanto mais pessoas imunizadas tiver, ela vai proteger o coletivo, porque aí você não tem o patógeno transitando naquela população. E com isso, você tem a erradicação do território daquele patógeno. Tá? Perfeito. E todos os anos a gente vê que existe campanha de vacinação contra a gripe. Sim. Né? Uhum. Primeiro, eu queria que o professor explicasse qual a diferença entre gripe e resfriado. Muita gente confunde, né? Gripe e resfriado. Na realidade, eles são vírus diferentes, né? Causadores dessas doenças. A gripe, ela é causada pelo vírus influenza, né? No território brasileiro, nós temos a influenza A, influenza B e influenza C circulando,
tá? Só que a influenza A e B é que vão causar epidemias sazonais, tá? O resfriado, ele é causado por um outro vírus, chamado de rinovírus. Então, são vírus diferentes, são patologias diferentes, a gripe e o resfriado. Só que eles são confundidos porque os sintomas praticamente são os mesmos. Só que a intensidade é que difere, né? A gripe, né, tanto na gripe quanto no resfriado, o paciente vai ter dor muscular, dor de garganta, também dor nas articulações, tá? Coriza. Geralmente, na gripe, o paciente tem tosse e tosse seca. E o que diferencia o resfriado da gripe, além da intensidade, né, desses sintomas, é a febre. Tá? Ele está mais presente a febre na gripe. A gripe geralmente é uma febre alta, induz uma febre alta, e o resfriado não. Quando o paciente tem resfriado, geralmente quando tem febre, essa febre é mais amena, tá? É uma febre baixa, tá? Só que a gripe, ela é mais grave, porque ela pode levar à pneumonia, e o resfriado não. O resfriado, ele acomete mais a parte das vias aéreas superiores, né? E existe vacina para resfriado? Não existe vacina para resfriado, apesar de serem mais de 100 sorotipos, né, de rinovírus aí. Sim. Só que os rinovírus, eles circulam o ano todo, né? Não é como a gripe. Né? Porque a gripe, geralmente, a gente toma a vacina no inverno. Por que essa... A senhora já deu a deixa ali, né? Mas por que a gente geralmente toma a vacina antes do inverno, né? E quais as manifestações que as pessoas têm depois de tomar a vacina da gripe? Olha, toma-se no inverno porque o vírus, a transmissão dele se intensifica no inverno, né? Nessa época do ano. E também porque as pessoas no inverno, elas tendem a se aglomerar mais, né? E também a fechar os locais, tá? Além de tudo, no inverno, o ar fica mais seco e isso irrita as vias aéreas. Então, tudo isso propicia o evento da gripe, tá? E aí, como vocês mesmos falaram, né? Geralmente, o governo, né, chama a população a se vacinar um pouco antes do inverno. Então, lá pelo mês de maio, né, a gente já escuta, né, a campanha da vacinação para a gripe. E por que tem que ser todo ano? Porque o vírus da gripe, ele é um vírus que muta. E quando ele sofre mutação, ele diferencia as suas proteínas. Então, ele cria um novo subtipo de vírus da gripe, né? Então, às vezes, e muitas vezes, o vírus que circulou o ano passado, pela mutação, não é o mesmo que está circulando esse ano. Por isso que a vacina tem que ser anual, né? Vocês me perguntaram também dos efeitos colaterais, né, da vacina da gripe. Geralmente também, o paciente vai ter dor local, né, vermelhidão, isso todas as pessoas geralmente apresentam, mas dentro de 1, 2 dias passa. E poucas pessoas é que vão ter aí um efeito colateral maior, tá? Vão sentir mal-estar, vão sentir dor muscular. Tem gente que chega a sentir até febre, né? E diz assim, nossa, eu tomei a vacina, eu acho que me deu gripe, né? Já ouviram falar isso? Não deu gripe nada, é o efeito colateral que acomete aí, que acontece aí em torno de 10% da população, tá? Mas isso também, dentro de 2 dias, tá? É resolvido pelo organismo. Tá? E existem muitas vacinas que o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, ele nos oferece gratuitamente. Sim. Professora, tem mais ou menos uma quantidade de quantas vacinas? Olha, atualmente são 18 vacinas, né, oferecidas aí gratuitamente pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. E a semana passada, né, foi incluso aí a vacina da Covid também para fazer parte do nosso calendário vacinal. Olha só, tá? interessante, né? Interessante. E nós enfrentamos aí uma pandemia, né, professora? Sim. E viralizaram muitos boatos acerca da vacina da Covid-19, né?
E por isso a gente listou algumas fake news, né? Que a gente vai trazer aqui e a professora vai esclarecer um pouquinho sobre cada uma delas, né? Ok. A vacina contra a Covid, ela vai modificar o DNA dos seres humanos? É fake news isso? Isso é um boato, né? Na realidade. Na realidade, é uma nova tecnologia que está surgindo com o RNA mensageiro, tá? do vírus, do SARS-CoV, tá? E essa vacina, sendo uma nova tecnologia, surgiu esses boatos aí, mas é fake, né? É fake. Por quê? Porque esse material genético, como eu expliquei para vocês, vai ser absorvido pela célula, a célula vai produzir determinadas proteínas e essas proteínas, então, vão atuar fazendo com que o nosso organismo, eles desencadeiem a resposta imunológica, né? Desencadeando a resposta imunológica, nossas células terão memória, né? Contra dessa patologia, contra o vírus, e a gente vai estar ali, quando encontrar o vírus na realidade, a gente já preveniu anteriormente, tá? Então, assim, não vai acontecer de criar aí seres humanos geneticamente modificados. Mutações. Tá? Não vai ter mutação Mutantes. aí também. Os mutantes, né? Outra notícia que chegou é que a vacina do Covid, ele tem um chip líquido e inteligência artificial para controle populacional. Tá. Isso também, né? A gente está saindo nas redes sociais, é mais um boato, né? E de acordo com alguns cientistas, né, que estão esclarecendo isso para a gente, cientistas relacionados e especialistas relacionados à inteligência artificial também e a microeletrônico, né, não existe chip líquido, tá? E também não vão ter aberrações futuras relacionadas a isso. Tá? Então, isso não sou eu que estou falando, isso que também cientistas relacionados a essas áreas é que estão falando para a gente, estão tentando apaziguar aí a população. Então, é tá? fake news. É fake também. Outra coisa também que a gente viu muito nas redes sociais, as pessoas que tomaram a imunizante, né, contra a Covid-19, colocam moedas no corpo, assim, e falam que cria um campo magnético. Isso é fake, professora? Também é fake, né? De acordo com alguns professores que comentaram esses efeitos, esses professores são professores especialistas em física, né? Eles trouxeram isso à tona e colocaram que não existe como colocar substâncias que gerem um campo magnético para atrair algumas coisas, né? Aí até tentaram esclarecer para a população que o que poderia estar acontecendo, né, com essas moedas que ficaram grudadas no corpo, é que a pele poderia estar úmida, né, ou até o adesivo que colocam, né, depois, poderia ficar ali, aquele stop, né, e poderia então ter surgido esse detalhe, mas nada mais a respeito, né, disso aí. Pessoal bem criativo. São muito criativos, né? Professora, então nós vamos fazer agora rapidinho. A professora só vai falar se é fake ou se é fato. Ok. Tá? Idosos apresentam resposta imunológica à vacinação menos potente? Idosos, fato. Ele é um fato, tá? Por que que é um fato? Porque na realidade, pessoal, a gente não envelhece só por fora. A gente envelhece o todo, né? E o nosso sistema imunológico também vai envelhecendo. E isso nós chamamos de imunossenescência, tá? Então, o que acontece com a imunidade dos idosos? Eles não respondem de uma forma com muitos anticorpos, tá? Relacionado à vacina, tá? Por quê? Porque o sistema imunológico já está em senescência. Né? Então, se comparar um idoso e um jovem, o jovem responde melhor do que um idoso, tá? Devido a isso. Então, é fato, sim. Perfeito. Tá? Fato ou fake, professora? Quem toma a vacina pode apresentar sintomas da Covid-19 e positivar o teste? Não, isso não, nunca, né? Isso aí é fake. Veja, se você tomou a vacina, você está imunizado, né? Agora, o que pode acontecer? Antes de ter tomado a vacina, né, uns dias antes, pode ter entrado em contato com o vírus, tá? Aí o teu organismo já está incubando esse vírus, aí você vai lá e toma a vacina, né? Só que você já está desenvolvendo. Aí, claro que um diagnóstico laboratorial pode dar positivo,
tá? Mas por quê? Porque você teve contato antes e ficou doente. Porque a vacina, ela não vai te adoecer, né? E a vacina, ela não vai dar um teste positivo para a Covid. Pensando que existem muitas pessoas que positivaram para a Covid, mas assintomáticas, né? Então pode ocorrer isso também. Pode também, o Covid também. Muitas pessoas, elas são assintomáticas para o Covid, tá? E isso está em estudo. Fato ou fake, professora? Não se vacinar facilita o aparecimento de mutações do SARS-CoV? Sim, isso é fato, né? Veja, quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos numa população, menor é a circulação do Covid. Sendo menor a circulação do Covid, a gente não dá chance para ele mutar. Agora, se as pessoas pararem de se vacinar, nós vamos ter mais circulação do coronavírus e vamos propiciar para ele, vai mutando aí. E aí ele vai mutar e a gente vamos ter mais variantes aí e mais casos diagnosticados positivamente. Então, pessoal, vamos nos vacinar. Perfeito. E aí o importante é combater essas fakes, né, professora? Essas fake news. E procurar o posto de vacinação, ver se a sua carteira de vacinação está em dia, né? Acho que isso é o mais importante para a pessoa continuar ali ajudando a erradicar as doenças e também, né, prevenindo mesmo a sua saúde, né? No caso de uma gripe forte, né, por causa de algum vírus da gripe ou até mesmo pela Covid-19. E como que a gente faz para combater as fake news, professora? A senhora pode dar um plano geral assim para a gente? Pois é. Para combater a fake news, eu acho que as pessoas elas têm que buscar e verificar qual a notícia, onde que ela está buscando a sua resposta, né? Se essa rede ela é idônea, se a revista é idônea, se o profissional da área da saúde é idôneo também, né? Se ele está falando a verdade em relação a tudo isso, né? Porque muitos boatos estão acontecendo e muita gente está sofrendo com isso por duvidar da vacinação. E a vacinação é o maior bem que a humanidade já teve, tá? Até hoje. Perfeito. Se vocês me permitem, eu queria voltar um pouquinho, que a professora falou do sarampo, Sim. que o Brasil perdeu não é o selo, o certificado. Como que isso aconteceu? Porque o sarampo normalmente a gente toma quando é bebê, Isso. quando é pequeno, então os nossos pais que dão a vacina. Muitos pais não querem vacinar a criança hoje em dia? Isso, está acontecendo isso, que muitos pais hoje em dia não estão vacinando os seus filhos, né? Devido a alguns boatos, algumas informações errôneas, né? Notícias erradas surgindo na mídia e hoje, perceba, a gente é bombardeado o tempo inteiro com notícia e a gente não sabe se essa notícia é verdadeira ou se essa notícia é falsa, né? Então, muitos estão com medo de vacinar os seus filhos. Não tenham medo, porque a vacina só faz bem à saúde pública, bem à população, bem ao indivíduo, né? E também bem até a economia do país onde você vive, né? Perfeito, professora. E mais uma ainda que eu tenho muito contato com mães, enfim, muita gente prefere pagar as vacinas que o SUS oferece de graça. Há alguma discrepância ou alguma diferença entre a vacina que o SUS dá e a vacina particular? A mesma vacina, vamos pegar a vacina do sarampo, a do Sim. SUS e particular, existe diferença? Não. O que pode acontecer é que, às vezes, uma é trivalente e a outra é pentavalente, tá? Mas, assim, a vacina que o SUS oferece é praticamente a mesma que aquela privada, né? Aquela que é comprada, tá? Perfeito. Então, não tem problema algum, tá? Perfeito, então. Muito obrigada, gente. Professora, muito obrigada por todas essas palavras sábias. Espero que todo mundo tenha entendido a mensagem que a professora quis passar, né? E que a gente trouxe para vocês. A importância do assunto, né? Muito, que não é só dentro de casa, que é um assunto realmente global, que a gente precisa pensar até fora de casa, nos outros mesmo, né? Sim. E assim, né, uma mensagem final, que é batida já,
Quem ama, cuida. Quem cuida, protege. Então, se você ama, vacine, ok? Faça isso. Então, vamos E é isso encerrar aí. nosso Biomedcast com essa palavra maravilhosa. Muito obrigada. Até o próximo Biomedcast. Até. Tchau, tchau. Muito obrigada, pessoal.